Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Hebreus 13 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te damos louvor e graças pela tua palavra, pelo teu amor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde em ti, que o Senhor proteja a nossa casa, que o Senhor sare os enfermos que entre nós existem, que o Senhor manifeste a tua graça, o teu poder de salvação para todo aquele que ainda encontra-se, Senhor, perdido. Que o teu Espírito toque, que o Senhor traga, Senhor, refrigério para cada um de nós, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos discipline por meio da tua palavra. A tua palavra para nós é viva, é eficaz, é penetrante, é poderosa. Ela pode nos iluminar na caminhada, pode ser lâmpada para os nossos pés, neste mundo tão tenebroso e caótico, e que cada vez mais, Senhor, acentua-se os problemas. O Senhor, pela tua palavra, protegerá o seu povo. Nós cremos nisso e te pedimos hoje, Senhor, uma porção abençoada e revelada da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Foi-me dado a graça de ser pai de 3 filhos. O Bernardo, tem 15 anos, faz 16 anos agora, no próximo dia 16 de abril. O do meio é o Luca, fez 5 anos agora, no dia 10 de março. E a caçulinha, que é a Bela, que fará 4 anos, no dia 15 de novembro. Ela é tão mimada que inventaram até um feriado nacional para comemorar o aniversário dela. E lá em casa, a minha forma de cuidar deles, a minha paternidade sobre eles, eu considero que é uma paternidade acessível, flexível, uma paternidade onde eles têm uma liberdade comigo, que talvez seja não uma exclusividade minha, mas uma forma da nossa geração. Nós somos uma geração, a minha geração aqui, dos 40 para baixo, talvez um pouco para cima também, uma geração mais maleável, uma geração mais flexível no trato com seus filhos, uma geração onde os filhos têm mais liberdade de falar com os pais, de questionar os pais, de perguntar aos pais, de discordar dos pais, uma geração onde nem sempre eles são desobedientes ou são agressivos conosco, rebeldes, porque simplesmente discordam. A nossa geração, ela permite que os nossos filhos sejam assim conosco. Lá em casa, o Bernardo, por exemplo, que é o mais velho, ele tem uma liberdade, a gente brinca, a gente ri, a gente senta para ver
filme, para jogar videogame, para falar das coisas do dia a dia. Ele tem liberdade para brincar, para falar bobagens, e às vezes ele fala tantas que eu preciso lembrar ele que eu ainda sou o pai dele. Preciso dizer, olha, abre teu olho, tudo tem limite. A geração dos nossos pais, eu tive um pai que também era muito amoroso, era muito dedicado como pai, mas não era tão acessível quanto eu sou com os meus filhos. Eu me lembro que o meu pai era mais travado o negócio, dar beijo e abraço era uma coisa mais assim de datas especiais. E não é porque ele não gostava, porque ele não queria, porque ele não permitia, é porque a figura paterna, na minha geração, enquanto filho, ela era uma figura mais autoritária, era uma figura de uma certa, mais intocável, talvez assim. E para trás ainda, os nossos avós, talvez ainda fosse ainda mais intenso isso. Talvez se você aqui já é avô, você se lembra do seu pai, a figura paterna nos dias do seu pai, nos dias da sua infância, talvez era aquela figura que você não podia contrariar, que você mal podia falar, que você não tinha diálogo, era um diálogo de cima para baixo, dizendo, faça isso e somente isso, e ai da desobediência, enfim. A gente sabe que os dias mudaram, que as coisas mudaram, que hoje é, de fato, mais flexível, eles têm um acesso maior. Só que lá em casa, eu costumo dizer, especialmente para o Bernardo, os outros dois ainda são pequenininhos, estão sendo disciplinados de outras formas, mas especialmente ao Bernardo, que a gente já tem um diálogo maior, eu digo para ele, filho, eu sei que eu pareço legal muitas vezes porque eu faço as coisas que você quer, eu sei que eu pareço legal porque eu sou mais brincalhão, porque você tem uma liberdade maior comigo, mas não se esqueça que o que me faz ser um pai bom não é propriamente as liberdades que eu te dou, mas especialmente as correções que eu trago sobre a sua vida, especialmente as direções que eu trago para você. O que me torna um pai bom não é só ser o pai legalzinho, eu não quero ser reconhecido apenas como um pai legal, eu quero ser sobretudo reconhecido como um pai que te direcionou, porque a principal função paterna é instruir. A principal função paterna é direcionar. A Bíblia diz que aqueles que têm filhos são como arqueiros, e os seus filhos são como flechas, que eles apontam para o alvo. Ou seja, nós como pais, aqui eu incluo pai, mãe, criadores, cuidadores de crianças, instrutores, nós temos a responsabilidade de direcioná-los. Se conseguimos fazer isto com bom humor, se conseguimos fazer isso com mais liberdade, agora, o mais importante não é sermos reconhecidos como aquele pai que é o gente boa, que deixa fazer tudo, mas especialmente o pai, a mãe, que disciplina, que coordena, que aponta, que instrui. A própria Bíblia Sagrada diz que a criança, quando entregue a si mesma, ela envergonha os seus pais. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós não disciplinamos a criança, a Bíblia diz assim, não evite disciplinar a criança, porque você disciplinando uma criança, corrigindo, eu não estou falando de violência física, eu não estou falando de nenhum tipo de agressão, de autoritarismo, eu estou falando de correção, de disciplina, de instrução. Quando nós evitamos a disciplina, nós somos envergonhados, e quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós os livramos da sepultura, diz a Bíblia. E nós vemos hoje, muitas vezes, os pais de tão flexíveis que são, estão apanhando dos filhos de 1 ano, 2 anos, tem filho de 2, 3 anos que dá tapa na cara do pai e da mãe, e se não forem corrigidos, disciplinados, se não der limites, lá na frente correm risco de vida os pais dentro de casa, porque a violência ela é progressiva, e a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, diz a palavra, a corrigirá. Então é muito importante nós pais termos essa consciência. Que bom que nós temos essa forma, o mundo evoluiu, de fato houve um avanço nessa coisa dos filhos terem liberdade conosco, mas sobretudo nós somos instrutores.
e temos essa responsabilidade. No que diz respeito à vida pastoral, ela é muito semelhante à vida paterna. O coração pastoral é um coração muito paterno. Como pastor, não tem como cuidar de pessoas se você não tem no coração um sentimento de paternidade. Você não é o pai é Deus, mas Deus coloca no coração da gente um sentimento. É como aquele pai que com sinceridade cria um filho que não é seu biológico, mas com alegria do coração, com sinceridade, com amor genuíno, ele também cuida, ele também tem preocupações, ele também tem interesse, ele também sente o desejo e a necessidade de instruir. Então, no que diz respeito à minha chamada ministerial, o Senhor colocou em mim também esse coração. E na igreja, isso também se manifesta muito semelhante àquilo que eu vivo em casa. Na igreja, as pessoas, especialmente aqueles que vêm de outros ministérios, muitos já vivi esse tipo de experiência, já me falaram isso. Aqueles que nasceram aqui não sabem muito bem como é que é em outros lugares, mas lá fora, em outros ministérios, às vezes existe uma liturgia muito engessada do cargo pastoral. Existe um afastamento, às vezes, do pastor em relação à igreja. Existe, às vezes, uma forma muito exagerada de se colocar, do pastor se colocar numa condição de autoridade, mas a autoridade dá uma impressão de superioridade moral. E aí, com isso, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de acesso, de chegar perto, de conversar, de falar, ainda quando conversam, mas tem uma dificuldade de ter liberdade para falar como são, para agir como são. Isso é muito comum, e aqui na igreja, às vezes as pessoas me dizem: pastor, uma das coisas que eu gostei muito aqui na igreja é porque a gente tem liberdade, a gente não vê essa carga, no que diz respeito ao pastor e aos pastores da igreja. Os pastores estão no meio da igreja, estão se relacionando, nem cara de pastor você tem, às vezes eu ouço. E aí eu fico pensando às vezes, mas o que é a cara de pastor? É porque a gente idealiza uma forma do pastor ser. Nós idealizamos que existe uma forma física, corporal, enfim, de vestimentas do pastor ser, e aí quando alguém foge desse padrão estabelecido pela religião, às vezes a gente pensa, mas não tem cara de pastor. Ontem ainda aconteceu uma coisa engraçada, nós estávamos aqui na noite do hambúrguer, e aí eu fui nas mesas cumprimentar as pessoas, tinha muita gente e muitos visitantes, e uma das mesas que eu fui, eu cheguei perguntando: e aí, como é que tá bem o hambúrguer, foram bem atendidos, está gostoso e tal, conversando, e aí eu estava conversando com uma pessoa que é da igreja, e essa pessoa havia trazido um outro casal, e esse casal de outro ministério, e eu conversando com eles, e o rapaz conversando comigo numa boa: não, tá bom, tá gostoso e tal, gostou da igreja? Eu também gostei, aí pelas tantas ali, 2 minutos de conversa, o membro da igreja disse assim: esse é o pastor da igreja. Quando ele falou esse é o pastor da igreja, o rapaz paralisou e fez assim. Eu estava de bermuda, de tênis, de camiseta, ele fez assim. E eu achei muito engraçado, porque eu sei que eu não tenho cara de pastor como o padrão estabelece. E eu me divirto com isso. As pessoas na igreja fazem memes, me mandam memes comigo, eles tiram onda com a minha cara. E aí mandam, e eu dou risada, e a gente brinca, enfim. De fato, eu não tenho nenhuma pretensão de trazer um peso da liturgia do cargo. Mas eu espero de todo o coração que, se um dia eu for lembrado pela igreja, que eu seja lembrado como um pastor que, apesar da liberdade do acesso, pregou o evangelho de verdade, não negociou a palavra. Quando foi necessário exortar, exortou. Quando foi necessário falar as verdades, falou. Quando foi necessário corrigir, corrigiu. Quando foi necessário consolar, consolou. Ainda que não tenha tido uma cara, um perfil, um padrão estabelecido, mas alguém que de fato pregou o evangelho. A minha maior preocupação e a minha maior missão é não deturpar a palavra, ser alguém que prega o evangelho do Senhor. Quando a gente vai para Deus, eu creio, por aquilo que de Deus eu conheci, que é muito semelhante a isto. Por muito tempo a igreja recebeu uma palavra e se manifestou de uma forma onde o evangelho pregava um Deus carrasco,
um Deus inacessível, um Deus punitivo, um Deus vingador, um Deus bravo, um Deus irado. E a gente viu uma geração de homens e mulheres se relacionando com Deus por medo, se relacionando com Deus com esse sentimento onde não havia a liberdade para falar, para abrir o coração. Apesar de que na Bíblia dizer que o Senhor é aquele que olha para corações contritos, o Senhor é aquele que acolhe aqueles que lhe buscam. Talvez isso tenha muito a ver com a cultura, a própria cultura. Há 50, 60 anos, nós tínhamos aqueles pais mais duros, e quando a gente fala que Deus é pai, a gente associa logo o pai celestial ao pai que a gente teve na terra. Então essa cultura do pai ríspido, do pai bravo, do pai autoritário, também foi colocada no que diz respeito a Deus. E nós sabemos hoje que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus longânimo, que Deus é um Deus paciente, que Deus é um Deus acessível, que Deus é um Deus bem-humorado. A maior expressão de Deus na terra encarnada foi o próprio Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele andava cercado por multidões, e as multidões queriam tocar em Jesus, as multidões queriam estar perto dele, as crianças corriam em volta dele. Você sabe que criança não corre em volta de gente chata, não existe isso, não existe. É porque Jesus era um camarada acessível, era um cara que quando manifestado em carne, ele era bem-humorado, ele era agradável no seu falar, ele era alguém que as pessoas tinham liberdade para estar próximo dele, para falar com ele, para questionar Jesus. A gente vê isso muito nos evangelhos. Porém, Jesus também não se negou a exortar quando era preciso, a corrigir quando era preciso, a trazer uma palavra dura quando era preciso, porque todas as vezes que Jesus fez isso, a finalidade de Cristo era crescer, dar crescimento e avanço para o seu povo. E hoje é assim que acontece, exatamente da mesma forma. Nós temos um Deus amoroso, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós temos um Deus acessível, nós temos um Deus que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Nós temos um Senhor que a gente pode chegar com toda a confiança no trono da graça, diz a palavra, a fim de recebermos graça e encontrarmos graça e recebermos misericórdia que nos ajude. Nós temos liberdade, mas nós também temos um Deus que faz questão de corrigir, que faz questão de disciplinar, e Ele faz isso com todos aqueles que Ele recebe como filhos. E isto aqui vai explicar a angústia que muitos sentem quando se convertem. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas se converterem e dizerem assim: pastor, depois que eu me converti, parece que as coisas, ou depois que eu me alinhei, ou depois que eu me acertei, depois que eu tomei a decisão de andar com Cristo, andar com o Senhor, de obedecer, parece que as coisas, pastor, parece que o céu fechou. Alguém aqui já viveu essa experiência? O que isso significa? Isso significa que o Senhor começou, a partir da tua entrega a Ele, a formar um caráter poderoso em você, para você desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para você antes de você nascer. E aí você diz: pastor, mas como pode? Como pode então aqueles ímpios fazer o que fazem, viver do jeito que vivem, e parece que nada acontece com eles, e basta uma pisadinha fora da faixa e já vem uma correção? É óbvio, é simples, porque eles não são filhos e você é filho, e só quem pode corrigir o filho é pai, não se corrige filho dos outros. A pior coisa que tem é você querer corrigir filho dos outros. Você vai arrumar confusão com os pais, porque filho tem que ser corrigido pelo próprio pai, e filho só aceita a correção do pai. Então não se engane, porque pelo mundo diz assim: todos são filhos de Deus. Não, só é filho de Deus quem confessou a Cristo. Só é filho de Deus quem reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Os outros são criaturas, são criação, são amados, mas não são filhos. Porque para ser filho tem que se sujeitar ao primogênito, tem que buscar ao Senhor, aí se torna filho. E uma vez que se torna filho, o Pai poderoso começa a fazer em nós algo chamado de metanoia, e mudar a mente dói.
Transformar a mentalidade muitas vezes é sofrido demais. É muito difícil, meu irmão, você mudar uma cultura. É muito difícil você aceitar novos princípios. Aqueles que nasceram em lar cristão, genuínos, sinceros, de certa forma não vivem esses conflitos, porque de alguma forma eles já viveram, desde a sua formação, os princípios cristãos. Então, para eles é natural. Mas a gente não pode se esquecer que existe uma demanda enorme, uma população, uma multidão enorme que cresceu sem valores do reino de Deus, cresceu sem os princípios, e agora a cultura do reino de Deus é conflitante dentro do seu coração. A cultura do reino de Deus lhe traz muitas vezes sofrimento, porque o Senhor não evitará disciplinar os seus filhos. Se é filho, será disciplinado, e essa disciplina é por amor. Essa disciplina é exatamente porque o Senhor quer te levar e quer me levar a desfrutar. Nós não estamos vivendo um ano de usufruto. Para desfrutar tem que ter maturidade. Você não desfruta de algo que não é maduro, e amadurecer dói. Amadurecimento é uma coisa que dói. Só que isto é manifestação do amor de Deus. Hebreus 12 começa dizendo: portanto, que já que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que sofreu tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Hebreus 5 vai dizer que, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o designou como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha aqui a palavra nos ensinando que o sofrimento aperfeiçoa, que as disciplinas corrigem e nos colocam no lugar que a gente precisa estar. E é isso que nós lemos aqui agora. O que nós lemos no capítulo 13, na verdade, ele começa lá no capítulo 11, quando o Senhor começa ensinando pela fé, e depois no capítulo 12, ele começa a dizer que todo aquele que é disciplinado é porque é filho legítimo. Se nós não somos disciplinados, somos filhos ilegítimos, e que Deus então ele traz isso. E aí o escritor vai começar a trazer uma série de instruções coletivas, que é para toda a igreja, que é para todo aquele que entendeu e que foi aceito como filho de Deus mediante a fé em Cristo. Todo aquele que se colocou agora nesse lugar, aonde os problemas que nós passamos, aonde as dificuldades que nós passamos, aonde as disciplinas que nós passamos, não são para a nossa destruição, mas estão cooperando para o nosso bem, porque amamos a Deus e fomos chamados de acordo com o seu propósito. Só que existe responsabilidades que o Senhor vai nos dando, porque a quem mais é dado, agora mais é cobrado. A Bíblia diz que nós reinaremos sobre a terra. A Bíblia diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós um peso de glória, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A Bíblia Sagrada diz que nós passamos por sofrimentos, mas os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. A palavra do Senhor está dizendo o tempo todo que tem glória, que tem fruto, que tem grandes coisas, que tem coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo que ela está dizendo isso, ela está dizendo também: se proponham a passar pelo período de maturidade, de crescimento, de formação. Esse período vai doer, mas lá na frente você vai lembrar-se do Senhor com alegria. A Bíblia Sagrada diz que nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, e sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz frutos de justiça e de paz na vida daqueles que por ela foram exercitados. Quem pode dar um glória a Deus por uma chinelada que levou no passado do pai, da mãe? Que lá naquele dia deu uma raiva, mas hoje você diz: graças a Deus que aquilo me livrou da sepultura, me livrou da morte, me trouxe direcionamento. Então é isso que Deus faz, e o que Deus está trazendo aqui na carta de Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 13, é uma chamada coletiva,
é uma exortação coletiva, porque afinal de contas, o que nós esperamos? O Espírito de Deus sendo derramado sobre todos. O Espírito de Deus sendo derramado sobre todos, sobre toda a carne, é a palavra. Eu já preguei aqui tantas vezes, eu já perdi as contas, nós vamos fazer 7 anos de igreja, e quantas vezes eu já preguei aqui dizendo que eu creio no dia em que nós estaremos aqui, reunidos como um só povo, dedicados ao Senhor, e de repente o Espírito virá e descerá sobre todos, e nós viveremos grandes coisas, grandes manifestações de poder de Deus. Nós experimentaremos sim, porque é uma palavra. Se a palavra de Cristo em relação às pestes, aos terremotos, às guerras, os rumores de guerra, as coisas ruins que estão acontecendo, está se cumprindo, quanto mais se cumprirá a palavra que diz que nesses dias também o Espírito será derramado e nós profetizaremos. E nós teremos visões, e nós teremos sonhos. O Espírito será derramado sobre servos e servos, e nós iremos por todo o mundo, anunciando e proclamando as grandezas do Senhor, e os sinais acompanhando aqueles que crerem. Eu creio profundamente que o Senhor está preparando e forjando uma igreja cheia de autoridade e poder do Espírito de Deus, para fazer grandes coisas e glorificar o nome do Senhor. Nós não ficaremos de fora, e é por isso que o Senhor está alinhando, apertando e trazendo sobre muitos de nós um período de disciplina, que não parece motivo de alegria agora, mais tarde produzirá frutos de justiça e de paz na vida daqueles que por ela. E aí você vai ver que tudo que a carta vai começar a dizer aqui está relacionado ao coletivo, é no plural. O Senhor começa a trazer, porque se nós queremos o Espírito sobre todos, todos precisam estar maduros. Se nós desejamos que o Senhor se manifeste e a igreja como um corpo seja levantada, o corpo ele precisa amadurecer em conjunto. Você sabe disso? Nós nascemos, nós crescemos, o nosso corpo ele vai amadurecendo todas as áreas simultaneamente, e nós vamos crescendo. Quem cresce em saúde é assim, e o Senhor está formando essa igreja saudável em nome de Jesus. Eu creio que tem a ver conosco, E aí ele traz essa palavra coletiva, que é para filhos, e os filhos estarão, no dia em que se manifestar, os filhos estarão. E quem são os filhos? Aqueles que se sujeitam. Tem algo que é muito interessante para mim, que diz respeito à ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele andou 40 dias na terra, 40 dias, ressuscitado, venceu o Calvário, saiu da tumba, ressuscitou, e começou a andar por 40 dias pregando as boas novas do reino. A mesma coisa que ele fazia antes da cruz, ele fez depois. E diz a Bíblia que num único dia, ele apareceu, em um desses 40 dias, num único dia, numa única manifestação, ele apareceu de uma vez só para mais de 500. E para esses 500 ele pregou as boas novas. E para esses 500 ele disse: olha, eu vou enviar para vocês o Consolador. Fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. O Espírito virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. O poder virá. Só que o interessante é que no dia da descida do Espírito, na festa de Pentecostes, tinham apenas 120. Onde é que estavam os 380? Jesus apareceu para mais de 500. Uma única aparição foi para 500. Mas no dia do Pentecostes estavam ali apenas 120. Eu fico me perguntando, se Jesus aparece aqui agora, se Jesus chega aqui na plataforma, ele, ressurreto, para aqui e diz o seguinte: olha, o Espírito virá sobre vocês, viu? Eu vou só ali dar uma voltinha, mas eu deixo uma palavra para vocês. Fiquem aqui reunidos, fiquem aqui em obediência àquilo que vocês já sabem, fiquem aqui esperando, porque daqui a pouco o Consolador virá, e vocês serão revestidos, e vocês terão autoridade, vocês terão poder. Eu vou só ali e eu já volto. Porque foi isso que Jesus falou para eles. Mas dos 500, pelo menos 380 não estavam no dia. Porque para viver o que o Senhor quer que nós vivamos, nós vamos ter que esperar pacientemente no Senhor.
Nós vamos ter que aguardar esse período onde o Senhor está nos tratando, e nesse período de disciplina, de correção, de ajuste, nós não podemos espanar. Tem que deixar ele apertar mesmo. Tem que aguardar, sabendo que no Senhor nós podemos confiar, e aquele que é fiel nos santificará, nos preparará e derramará o Espírito, e aí sim se levantará essa igreja poderosa. Porque a palavra é para todos, mas é para todos aqueles que permanecerem. Jesus Cristo falou. Então, meu irmão, eu não sei quantas adversidades você vai passar, eu não sei quantas tentações você vai passar, eu não sei quantas propostas você vai ouvir, eu não sei quantas vezes você vai ser chamado para desistir, mas eu sei que você tem uma palavra de Deus, e se você tem uma palavra de Deus, não desobedeça, permaneça no lugar onde o Senhor te estabeleceu, porque mais cedo ou mais tarde o Espírito descerá sobre todos, e nós estaremos forjados e preparados para o grandioso que o Senhor vai realizar através de nós. Fiquem, sujeitem-se, esperem. Jesus está falando com discípulos que estavam medrosos, temerosos, perseguidos. Havia uma mobilização de perseguição contra. Eles estavam trancados, diz a Bíblia, portas dentro de uma casa. Eles andavam desconfiados, mas o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. 10 dias depois da sua assunção aos céus, de repente, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, o Espírito desceu, e todos foram cheios. Sabe o que o Senhor fez com eles? Os amadureceu. Eles passaram 3 anos sendo forjados, sendo disciplinados. Pedro teve que ouvir: passa para trás de mim, Satanás. Só filho ouve. Porque com filho, às vezes a gente pega pesado, ele fica com raiva da gente, mas ele continua sendo filho, porque ele sabe que ele é o pai. Tiago e João tiveram que ouvir geração incrédula. Tiveram que ouvir: de que espírito vocês pensam que são? Eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar. Tiveram que ouvir, quando os desistentes saíram, tiveram que ouvir: vocês querem junto também? Vão, porque agora é a hora. Mas quem é filho diz: para onde eu irei, se só o meu Pai tem as palavras de vida eterna? Porque Jesus disse: aquele que me vê, vê o Pai. Eu não estava vendo só Cristo, estava vendo o Pai encarnado ali. Filho fica, filho se sujeita, filho espera, mas também recebe, também desfruta. E aí aqui o Senhor vai dar palavras para filhos, e a primeira palavra que o Senhor dá é só para filho. essa palavra, o Senhor vai dizer assim: esforcem-se, no verso 14 do capítulo 12, esforcem-se. Vê que é plural, vê que é coletivo, vê que é para toda a igreja, não é para um ou para outro. Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu gosto muito de uma versão que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu prefiro essa versão nesse caso, porque a palavra no grego é exatamente a palavra de ir ao encontro de. Quando o Senhor está dizendo esforcem-se para terem paz com todos, esforcem-se, coletivo, é para toda a igreja, não é para um ou para outro, é para a igreja se manifestar com um caráter de pacificação. O Senhor está dizendo assim: esforcem-se, sejam vocês, igreja, os primeiros a dar o passo em direção da paz. Em havendo possibilidade, sejam vocês os primeiros a dar o passo em direção da pacificação. Ainda que não seja possível, ainda que vocês não recebam a paz de volta, ainda que de lado de lá queira guerra, em nós tem que haver a iniciativa da busca pela paz. A igreja está na terra para trazer uma paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu dou a vocês, e não a dou como o mundo dá. Então é muito importante nós termos esse discernimento e esta motivação, que é uma ordem dada pelo nosso Senhor, de irmos em busca da paz. Sabe o que me entristece muitas vezes?
que às vezes a gente percebe que somos nós os provocadores. Às vezes somos nós aqueles que fecham o coração ou que são os causadores da perturbação. Às vezes passa de nós, a partir de nós. A Bíblia diz que nós carregamos uma paz que excede todo o entendimento, diz a palavra. Uma paz que onde a gente chega, ela não se perde. Jesus Cristo falou assim, ó, quando vocês forem a algum lugar, entrem numa casa, quando vocês forem a uma cidade, a uma casa, entrem nesse lugar e digam a paz do Senhor. Quando a gente fala a paz do Senhor, a gente não está falando uma liturgia religiosa simplesmente, a gente está compartilhando aquilo que a gente carrega. Mas Jesus disse assim, quando vocês forem e dizerem a paz do Senhor, se ali houver um homem de paz, a paz que está sobre você repousará sobre ele. Se não houver um homem de paz, a paz retornará, porque a paz que vocês têm é eu que dou, e a paz que eu dou é inesgotável, não tem ambiente que possa ser capaz de tirar e roubar a paz que vocês guardam, porque ela excede todo o entendimento. Então nós somos proclamadores da paz nesse mundo, pelo menos é assim que deveria ser. Mas na prática, muitas vezes, nós somos aqueles que provocam a guerra, que procuram a confusão, que dizem, se pisa no meu calo. E a gente está esperando o Espírito descer e o poder se manifestar, e o Senhor está dizendo, se vocês querem o poder, vocês precisam andar na direção da paz, até porque eu sou o príncipe da paz. Quando vocês vão chegando perto de mim, mais paz vocês têm. Quanto mais vocês caminham comigo, quanto mais perto vocês estão, quanto mais vocês me procuram, mais vocês me encontram, mais paz vocês têm. E quanto mais pacificados vocês estiverem, menor será o erro. Maiores são as chances de você desfrutar. Quem aqui está vivendo um ano de usufruto, está debaixo dessa palavra, crê que esse ano será um ano de usufruto. Então você vai precisar ter paz, porque sem paz você não desfruta. Você pode ter milhões na conta, se você não tiver paz, você não desfruta. A Bíblia diz que riqueza sem paz é tormento. Pobreza então, imagina. Então o que nos guarda é a paz. O que nós precisamos de verdade é de uma paz dentro do coração. Paz, para que ainda que as coisas tenham dado errado no dia, a gente deita e dorme e logo adormece, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Paz, porque a gente sabe que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará. Paz, porque nós sabemos que amanhã o sol nascerá e trará cura sobre as suas asas, e um novo dia surgirá e uma nova oportunidade surgirá, e por isso a gente tem paz, e com paz a gente toma as melhores decisões. Se nós nos tornarmos pessoas furiosas, iracundas, pessoas de guerra, sabe qual é a consequência? Nós perderemos a terra que o Senhor tem, para ela nós cultivarmos e colhermos dela os melhores frutos, para então usufruir de toda a promessa. Onde é que está isso, Fernando? Gênesis capítulo 4, Abel e Caim. A Bíblia diz que passado algum tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor, da terra. Ele era agricultor. Abel, por sua vez, trouxe as gorduras das suas primeiras crias. E o Senhor aceitou com bom grado a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. O motivo a gente especula, a gente acredita que seja porque Caim ele não teve a prioridade. Mas o que levou Caim a matar Abel, você sabe? Não foi inveja, foi fúria, foi raiva, foi ódio. E toda pessoa iracunda, ela acaba provocando destruição. A Bíblia diz que quando Deus aceitou, Gênesis capítulo 4, a oferta de Abel, Caim ficou furioso e o seu rosto mudou, o seu semblante se transtornou. Você já viu alguém com um semblante transtornado de fúria? Foi isso que aconteceu com Caim. E Caim estava furioso com Deus, mas não dá para matar Deus, então eu vou matar alguém aqui. E aí ele convida Abel para ir para o campo, e a Bíblia diz que ele mata Abel.
E Deus pergunta onde é que está o seu irmão, e ele diz, eu vou lá saber onde é que está o meu irmão. E Deus diz, o sangue do seu irmão clama da terra. E por causa da tua fúria, antes dele matar Abel, Deus disse a ele, cuidado, porque o pecado está tentando te destruir, e você deve dominá-lo, e você só domina o pecado pacificado, com raiva você não domina. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis, não permita que a ira, que o sol se ponha sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo. Todo iracundo, irado, nervoso, revoltado, ele dá lugar ao diabo. E o diabo vem para quê? Então a Bíblia vai dizer o seguinte, Deus vai dizer para Caim, Caim, porque você matou o seu irmão, improdutivo será agora o seu trabalho. Você andará como peregrino na terra, e a terra não dará mais a sua força, ou seja, você vai ser um agricultor que da terra não extrairá a fertilidade e a força da terra. Por quê? Porque é nervosinho, porque irado faz bobagem, porque resolve tudo na ira, na raiva, no ódio, na vingança, e por conta disso, perde a posse da terra, e sem terra não haverá usufruto. E o Senhor está dizendo, cuidado com a fúria, não se ponha o sol sobre a vossa ira, guarde-se do mal, esforcem-se para viver em paz com todos, não sejamos os provocadores da discórdia, não sejamos os mantenedores da discórdia e da raiva. Essa semana ainda o meu filho passou por uma situação, Bernardo é adolescente, aí você já sabe que adolescente ele é impetuoso, né? E aí o Bernardo vinha de bicicleta da igreja para casa, estava aqui à tarde trabalhando, foi para casa, e a nossa rua, eu moro perto da igreja matriz, você já viu ali que existe uma reforma na praça, então eles bloquearam a passagem da rua Tijucas ali para o Hospital Pequeno Anjo, e a minha rua, que era uma rua pacata, transformou-se num caos, é uma rua movimentada o dia inteiro, porque é o único lugar que o trânsito flui ali. E aí o Bernardo vinha da igreja, então ele pegou a rua na contramão, e aí diz ele que ele veio, subiu na calçada, desceu na estrada, subiu na calçada, desceu na estrada, e nessa de subir na calçada e descer na estrada, um camarada que estava parado na fila de trânsito, começou a xingá-lo de tudo que você imagina, extremamente transtornado, furioso, começou a xingá-lo. E aí eu perguntei para ele, mas Bernardo, você por um acaso quase atropelou alguém? Tinha alguém na calçada? Por um acaso você bateu no carro dele, ou passou perto, quase riscou? Não, pai, eu não estava nem perto. Ele começou a xingar de longe, eu demorei para pensar que era comigo. E aí eu perguntei, tá, mas e você fez o quê? Pai, eu não fiz nada, mas eu estou me sentindo um idiota, porque eu deveria ter feito. E eu falei, não filho, você fez o certo, você fez o correto, porque essa ira desse homem não tem a ver contigo, tem a ver com ele. Ele já está irado, revoltado, indignado por outras coisas, e do jeito que ele está se comportando nos dias de hoje, não vai demorar muito, se ele continuar do jeito que ele está, ou ele vai matar, ou ele vai morrer, porque não existe mais nos dias de hoje, aquela briga raiz, sabe aquela briga raiz, sai, dá uns 3 socos, cada um entra no carro e vai embora, não tem isso, meu irmão. Provavelmente para esse cara fazer o que estava fazendo, talvez já esteja até armado, procurando uma confusão, procurando alguém para despejar toda a sua ira. Quantas vezes nós já vimos isso? As pessoas estão morrendo, usando como o trânsito como exemplo, que é uma das grandes manifestações aí, onde a gente explode de raiva e de ira, mas não tem a ver com a fechada em si, tem a ver com um indivíduo já cheio de problemas, tentando descarregar em cima de alguém. O mundo, meu irmão, vai de mal a pior. O pior é quando nós, com a palavra do Senhor e buscando, podendo ter uma paz, somos estes. E o Senhor está dizendo, esforce-se para viver em paz, porque pacificado você desfrutará da terra, pacificado você usufruirá de todos os benefícios da terra, e este ano será um ano de usufruto poderoso e maravilhoso sobre cada um de nós.
Então nesta noite, eu tinha muita coisa para falar, mas o horário já está avançado e eles já estão querendo me tirar da plataforma. Nós nem entramos no texto, mas se você ver, você vai perceber que o texto inteiro é uma série de ensinamentos para a igreja. E na noite de hoje, no dia de hoje, porque hoje de manhã eu também não consegui, lá em Blumenau eu preguei tudo, na quinta-feira, porque Deus me deu essa palavra para pregar primeiro lá. Hoje eu só consegui falar da paz, porque eu creio que o Senhor está, sobretudo, nos pacificando, derramando uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que será o juiz da nossa consciência, uma paz que nesses últimos dias, meu irmão, olha o coronavírus, olha o que está acontecendo. Sabe quem é que está se desesperando? Quem não tem paz. Sabe quem é que já está cometendo erros e fazendo já loucuras e andando na contramão de tudo aquilo que o Senhor tem na sua palavra como promessa, aqueles que perderam a paz? Só que diz a Bíblia que Jesus Cristo é o príncipe da paz, e nesta noite Ele está aqui para guardar a nossa mente, para guardar no nosso coração, para nos tirar do coração toda a ira, toda a raiva, todas as máculas que nós carregamos e que tem provocado em nós um afastamento do Senhor. Porque para tudo que nós vamos desfrutar do Senhor, para compreender precisa ter paz, para plantar precisa ter paz, para colher precisa ter paz, para desfrutar precisa ter paz. E eu creio, meu irmão, o Senhor não erra, o Senhor tem dito para nós que este ano será um ano de usufruto. Nós estaremos protegidos no meio do caos, o Senhor protegerá a você e a sua casa. No meio do caos, o Senhor protegerá a você e a sua família. No meio das tribulações, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo e guarde o seu coração, porque eu venci o mundo, e a paz que eu tenho para vocês os guardará de todos os males no mundo. Então nessa noite, meu irmão, a palavra do Senhor para nós é uma palavra de paz. Eu quero te convidar a ficar de pé, e quero, enquanto nós vamos fazer esse nosso momento da adoração, talvez existam pessoas aqui dentro, que o seu coração está atribulado, a sua casa está atribulada. Meu irmão, a casa, segundo a vontade de Deus, é uma casa de refúgio. O lar, segundo a vontade de Deus, é um lar de renovação, onde a gente é reabastecido, onde a gente se fortalece para enfrentar o mundo. Portanto, se tem um lugar que será guardado em paz, é a nossa casa. O Evangelho vai dizer, as cartas vão dizer que o fruto da paz semeia-se em paz para os pacificadores. Então o que o Senhor vai estabelecer hoje aqui, para pessoas que reconhecem, eu preciso de paz, o Senhor vai te dar, sabe o que? Frutos. Por meio da disciplina, diz a palavra, que parece motivo de tristeza, porém mais tarde produz frutos de justiça e de paz para aqueles que por meio dela foram ensinados. Hoje o Senhor quer dar frutos de paz, que serão semeados em paz pelos pacificadores. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Então nós seremos chamados de pacificadores, e semearemos frutos de paz, e colheremos esses frutos abundantes para usufruir de uma vida, ainda que o mundo esteja em caos, na nossa casa haverá paz, e uma paz maior do que o mundo pode receber. Bem-aventurados, Jesus está dizendo, felizes são os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos, reconhecidos como filhos de Deus. Sabe o que o filho é? Herdeiro de todas as coisas. Sabe o que o filho tem? Acesso à casa do pai, liberdade na casa do pai. Esse pai amoroso, esse pai bondoso, esse pai bem-humorado, esse pai recompensador e galardoador, este pai
E diz a Bíblia que é o Deus da paz. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: e o Deus da paz os santificará, e os guardará, os preservará, irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor Jesus. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então a paz do Senhor nos guarda, nos santifica, nos anima, nos fortalece, nos dá felicidade. E se você está aqui nessa noite e o teu coração anda angustiado, talvez na tua casa exista um tempo de tribulações, de divergências, de discórdias. Talvez seja o lugar que você trabalha, aonde você está, tem tanta confusão e conflito. Mas eu quero dizer que aquilo que você carrega será semeado. A paz, o fruto da paz que você carrega, você vai chegar nos lugares aonde você anda e vai dizer: a paz do Senhor seja com esse lugar. E nesse lugar será semeada uma semente de paz. E essa semente dará 30, 60 e até 100 vezes mais. E o ambiente que hoje é turbulento será pacificado. E o Senhor será glorificado. E nós teremos paz, paz em nome de Jesus. Você crê? Então se o Senhor falou com você, sai do teu lugar, vem à frente. E nós vamos orar.